Todo mundo no ar aí? Fabiano, professor Dimas, Muniche e todo mundo que está assistindo aqui na nossa página do Alvorada, do nosso coletivo Alvorada. Então, nós estamos aqui iniciando uma nova experiência do nosso coletivo, que é o programa Canto do Alvorada. Na verdade, é o Toque do Alvorada. Então, nós começamos aqui essa experiência nova, né? O coletivo Alvorada, que é conhecido em Belo Horizonte, em Minas Gerais e no país inteiro das suas ações em defesa da democracia, em defesa da resistência, em defesa do nosso país, e que tem feito centenas de atividades nas ruas, manifestações, todo tipo de atividade, e que nesse período da quarentena, nós agora começamos com a experiência aqui de um novo debate, de uma nova forma de luta, de uma nova forma também de incentivar, de propiciar que nossos ativistas continuem se movimentando em defesa aí das nossas propostas, das nossas bandeiras. O programa Toque do Alvorada, ele vai acontecer toda quarta-feira, neste horário, às 8 horas, né? Pela manhã, como é também o Alvorada, não tão cedo quanto é a nossa Alvorada, mas aqui no horário factível que todo mundo possa participar. Então, eu queria primeiro, antes, a gente vai exibir um vídeo que nós produzimos no final do ano passado sobre a história do Alvorada, para aqueles que não conhecem tão bem ou para aqueles que querem se recordar de várias das nossas atividades, de várias das nossas lutas, possam relembrar e mostrar um pouco do que foi de como é essa nossa trajetória de quase 5 anos de organização. Então, eu vou só dar um bom dia primeiro e queria ouvir esse bom dia para os nossos participantes hoje aqui, começando pelo nosso companheiro, nosso vizinho aqui do bairro de Santa Teresa, que é o professor Dimas, e que é um militante idealizador de várias das nossas atividades, né? Como o Lulaço, que ele inventou e que depois foi praticado aí pelo nosso trompetista Fabiano Leitão. Mas primeiro dá um oi aí para o professor Dimas. Tudo bom, professor? Bom dia, Kerson. Bom dia, Muniche. Bom dia, Fabiano. Bom dia, Brasil. Bom dia, Brasil. É um prazer muito grande poder contribuir com esse programa, essa novidade no ar aí, o Toque do Alvorada. Esse coletivo fabuloso que tem marcado a história da resistência política democrática no Brasil. Inclusive sendo novidade, né? Porque as organizações geralmente eram organizações ou sindicais ou organizações partidárias, né? E com essas novidades tecnológicas, nós conseguimos, né, por meio do WhatsApp, não é isso? Constituir um grupo, um coletivo que mostrou muita capacidade de mobilização, muita luta, muita disposição, muita criatividade, que eu acho que foi o fundamental da nossa ação nesse tempo todo, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e contribuir nesse programa de honrado, né, por estar inaugurando aí com essas nobres figuras aí, né, o programa e, assim, também disposto a continuar o projeto, porque eu acho que tá na hora de botarmos a cara, né? Não dá para pôr na rua, mas vamos pôr no Facebook, vamos pôr nas redes, tá bom? Grande abraço, espero poder colaborar com vocês com a reflexão que o programa se propõe hoje. Então, diretamente de Brasília, da capital federal, nosso militante histórico aí, militante muito importante das lutas recentes do nosso país, que é o Fabiano Leitão, que foi adotado aqui pelo Alvorada e que é um dos grandes organizadores que leva o Alvorada para todos os cantos com o seu trompete. Então, um bom dia aí para o Fabiano, nosso trompetista. Bom dia, cooperada. Muita honra estar aqui com vocês. Sou um aprendiz do Coletivo Alvorada e, enfim,
essa marca de ação e de luta que inspirou todo mundo aí no Brasil, com os laços criados pelo professor, enfim, executado por vocês, primeiramente, no mercado de BH. Então, a gente está aqui para contribuir o que for necessário para a luta, com muita humildade, porque vocês que são os professores aí, a gente está aqui só para aprender. Grande abraço aí, bom dia a todos. E ó, o cafezinho já está aqui, ó. Lula livre. Valeu, Fabiano. Então, vou dar um oi também, um bom dia para o Muniz, que é ator, diretor, um dos principais ativistas aí do nosso coletivo Alvorada e que tem contribuído tanto com a nossa luta aqui de Belo Horizonte, de Minas e do país. Bom dia, Muniz. Bom dia, Kerson. Bom dia, Fabiano. Eu sou Dimas. É uma honra poder estar aqui hoje, inaugurando esse novo trabalho do coletivo Alvorada. Espero que todas as pessoas que estejam vendo aproveitem o possível desse programa, nos ajude a divulgar, e estaremos aí toda quarta-feira para um bate-papo com todos os brasileiros e brasileiras. Sejam todos bem-vindos. É isso aí que o Muniz apresentou. Obrigado. Nós, toda quarta-feira, nós vamos iniciar com esse bate-papo aqui, mais de ativistas mesmo, do Alvorada, até para a gente inaugurar esse espaço, mas a gente quer contar com convidados do Brasil inteiro, né? Sempre exercendo esse papel que o Alvorada tem de incentivar a luta, incentivar as atividades, e está exercendo o papel aí sempre em defesa da democracia e da justiça. Então, na quarta-feira que vem, nós teremos outros e outras convidadas, e a gente quer tornar esse espaço aqui um local de luta, como sempre foi, onde o Alvorada esteve. O programa deve girar em torno aqui de 1 hora, deve estar terminando em torno de 9 horas, em torno do debate, para você que vai acompanhar. Então, e a gente queria, né, o professor Dimas já falou um pouco, né, desse nosso coletivo Alvorada, que, como nós falamos no início, ele nasceu há mais ou menos 5 anos, né, através de ativistas que estavam preocupados naquele momento do início da derrocada da democracia no Brasil, que aprofundou-se muito nesses 5 anos, né, como todos nós sabemos, e nós que estávamos lá na casa do jornalista, né, foi lá o local de aglutinação desse movimento, que nasceu através de um grupo de WhatsApp, que se organiza através, principalmente, do WhatsApp e de ferramentas digitais, né? E como o professor colocou, que é uma nova forma de luta, talvez um novo formato de movimento social que se alia a movimentos tradicionais como os partidos políticos, se alia a movimentos e vê a importância de movimentos como os sindicatos, associações, mas ele se coloca nesse novo formato e respondendo às novas necessidades que a luta nos impõe. Então, a gente tem um vídeo que a gente produziu com imagens, né, do Alvorada no Brasil e no mundo, e a gente queria passar agora, pedir a nossa produção aí, que está com ele na ponta do fuzil, para passar aqui agora, ele é em torno de 5 minutos, então para quem não conhece a história, pode falar, pode conhecer. E quem conhece vai chorar aí de lembrar tantas lutas que nós já fizemos aí. Então vamos tentar aqui, também é uma experiência nova, né, gente? Vamos ver se vai dar certo. Se não der, vocês nos desculpem aí, a gente volta na sequência. Então, vamos lá. Por favor, produção.
Pessoal, pelo que eu estou observando aqui na nossa sala, eu acho que não deu certo a nossa experiência. Então, nós vamos... Opa, acho que agora vai. Agora vai, nós vamos mostrar isto, os 4 anos aí da nossa luta. Pessoal, pelo que eu estou sentindo, está sem o áudio, né? Como eu falei, é uma experiência nova que a gente está fazendo. Se não me engano, se meus amigos aí possam me ajudar, mas não está tendo áudio. Então dá para a gente observar. Aí o pessoal da produção está adaptando aí para a gente ver. Mas são imagens aí desde a criação do nosso coletivo Alvorada, que foi há mais ou menos 4 anos atrás. Foi num momento, ou 5 anos atrás, foi num momento onde o Brasil estava ameaçado, né? Estava no momento ali do golpe contra a Dilma, né? Na derrubada da Dilma, a gente organizou o coletivo Alvorada na resistência à luta, né? Na resistência pela democracia, para garantir o resultado eleitoral de 2014, né? Foi logo ali no final de 2015, início de 2016, justamente naquele momento onde houve, né, o início do golpe, a retirada da nossa presidenta Dilma, e foi quando nós podemos considerar que as portas do inferno abriram-se para o nosso país, né? Foi ali que o terror saiu do armário, e desde lá nós vivemos aí numa sequência de golpes, numa sequência de atos antidemocráticos, né? E nesse período todo, o coletivo Alvorada esteve na luta. Então começou ali na retirada da Dilma, depois as perseguições ilegais da Lava Jato contra vários democratas, como inclusive o nosso presidente Lula. Depois nós lutamos muito pela campanha do Lula livre. Acho que o Alvorada foi uma das principais expressões no país na luta em defesa da justiça, né, e da inocência do nosso presidente, que eles tiraram muito claramente, colocaram numa cadeia para tirar ele do Palácio do Planalto, porque seria o presidente eleito do nosso país, e foi a forma que eles encontraram de impedir a continuidade da democracia e da justiça no nosso país, e construíram esse monstro que está colocado aí e que agora virou problema até para uma parte da elite do país, de tão inconsequente que é. Então acho que vamos começando aqui um debate, né? Vamos dar uma continuidade aqui no nosso debate, e logo depois, quando a produção tiver aqui, a gente está de olho aqui no Zap também, que é o nosso instrumento, assim que tiver no jeito, a gente passa mais um trecho aí, que tiver com som também, passa um trecho deste documentário, desse pequeno vídeo que nós fizemos na nossa história. Eu queria começar então aqui, e como nosso convidado de fora de Minas, que está um pouco mais distante, queria chamar aqui o Fabiano. Fabiano, para você falar um pouco como tem sido a luta nesse período, né? A gente sabe de uma ação que vocês conseguiram produzir aí em Brasília recentemente. Então, assim, nós que somos o coletivo das ruas,
das intervenções urbanas, como que o Alvorada, aí com o nosso braço em Brasília, tem feito nesse período de quarentena, como é que a luta continua viva? Queria que você falasse um pouco disso, né? No caso, o Fabiano que vai falar, e como que você está vendo esse momento atual e quais são os desafios que o nosso coletivo e os que lutam por democracia no nosso país têm neste momento. Com a palavra, Fabiano Leitão, trompetista. Bom, companheiro, o que vem por aí não é muito bom. Você vê que o projeto ditatorial do Bolsonaro está a 1000 por hora, né? Começou quando ele foi lá nos Estados Unidos para fazer um acordo militar, né, com o Trump. Então, o sonho de garoto dele é uma ditadura militar comandada por ele. Isso aí é inquestionável. E boa parte da esquerda ainda não entendeu isso. E surgiu depois, né, no caso, o coronavírus, novo coronavírus, que coloca o Brasil potencialmente num caos, né, caos econômico, caos sanitário, caos das instituições, que ele criminaliza diariamente, né? Você vê que os manifestantes dele colocam faixas com AI-5, fora Maia, fecha o Congresso, fecha o STF. Então, o projeto ditatorial dele está caminhando. E a esquerda não entendeu. A esquerda prefere ficar na análise de conjuntura e não faz ações, né? E a gente só muda a conjuntura, é uma coisa que é preciso entender. Só se muda a conjuntura com ações. Ações táticas, ações diárias, ações com time, digamos, o cara lá fala uma besteira, no dia seguinte a gente está lá pautando aquela besteira que ele falou, mas, logicamente, alterando a narrativa que ele quer. Então, assim, aqui a gente fez uma ação... a executiva do partido, dos trabalhadores, tirou a equipe para fazer uma ação, a gente se juntou, eu não faço parte da executiva, só que antes da gente praticar essa ação, a gente estudou por 20 dias, no caso, o nosso adversário, que se encontra hoje acampado na frente do Palácio do Planalto, e eles inibem toda e qualquer manifestação contra o Bolsonaro. Vide aquela manifestação dos enfermeiros que foi inibida pelo Renan da Silva Sena, né? E o que acontece? Foram 20 dias de estudo, para quê? Para que ninguém, digamos, tivesse uma cusparada na cara, né? A gente viu o horário certinho que eles estariam menos gente, porque às vezes eles colocam 200 pessoas ali na frente, né? Enfim, tudo parte do princípio que a gente tem que estudar o adversário primeiro, antes de executar qualquer ação, principalmente na pandemia, né? E fora a pandemia, você tem que estar lá vendo o seu adversário, porque, vamos lá, você está na atividade do partido, uma atividade, enfim, sindical, ou uma atividade de militância de algum coletivo, você tem que saber quem são aquelas pessoas que podem estar ali infiltradas no movimento. Por isso que é de suma importância que vocês se infiltrem nos grupos bolsonaristas, do MBL, para vocês conhecerem, primeiro, como eles pensam, como eles agem, como, digamos, quem são os líderes, quem são os mais afoitos, os mais violentos, para que a gente possa proteger o nosso povo e fazer uma atividade com segurança. Agora, ações, digamos, colocar faixas em viadutos, isso pode ser feito, inclusive na pandemia. Logicamente, você tem que fazer, digamos, higienizar o material, colocar com luvas, né, passar álcool gel, ter um cuidado, né? Isso até às vezes ajuda, no caso, a gente... acho que está dando problema no áudio. Até ajuda a conscientização do nosso próprio povo, porque tem alguns companheiros ainda que não se ligaram que isso vai matar milhares e milhares de pessoas no Brasil. Então é isso, companheirado. Diga. Não, o áudio, pelo menos, está chegando aqui perfeitamente. Eu só queria perguntar o seguinte, porque você falou do acampamento, né, que foi uma ação que teve até como alvo o acampamento que o Bolsonaro e os militantes aí da direita do país estão realizando
em Brasília. Eu queria que você falasse um pouco mais desse acampamento, porque, na minha visão, é uma grande ameaça à democracia, né? Já houve até uma denúncia de uma jornalista de Belo Horizonte que se filtrou dentro dos grupos de organização desse acampamento, e eles estão preparados, inclusive, de forma armada, para resistir, mesmo se houver um impeachment, um impedimento do presidente da República, eles estão querendo enfrentar e resistir nas armas. Então, qual que é... Fala um pouco desse acampamento do ponto de vista da democracia. Então, companheiro, eu nunca menosprezo o adversário. Eu parto desse princípio. Eu nunca... Às vezes a gente faz até algumas chacotas táticas para tirar um pouco a energia deles, mas eu nunca menosprezo. O que a gente viu no início foi, digamos, uma vaquinha feita pela Sarah Winter, um vídeo colocado, né, por ela, e depois a gente começou a rastrear diariamente. A princípio, no domingo, né, onde eles iniciaram esse acampamento com barracas lá em frente ao Congresso, e não pode fazer acampamento na frente do Congresso, não pode, por exemplo, lá, como é a área de segurança nacional, a esplanada dos ministérios, você não pode colocar nenhuma tenda, nenhuma barraca lá, né? E aí o que acontece? O pessoal da AGFIS, que é o pessoal que faz essa fiscalização, mandou retirar essas barracas, né? Compradas na Havan, diga-se de passagem. E aí o que acontece? No dia seguinte, na segunda-feira, eles falaram que iriam alugar uma fazenda, alguma coisa desse sentido, e eu fiquei o dia todo do lado deles sem que eles percebessem. Eles fizeram uma reunião ali na frente do Estádio Nacional aqui de Brasília e fizeram no gramado, assim, tinha 15 pessoas, um cara com um cara de Palerma, falando algumas coisas que, infelizmente, como eu não estava muito perto, não dava para escutar. Mas, assim, é uma iniciativa paramilitar deles, né? Mas ainda não está estruturada como eles prometem, os 300. Na verdade, não são nem 20, sabe? Então, é bom que se diga isso para não assustar o nosso povo. Agora, o que eu acho que a gente tem que fazer, lógico que isso é uma ameaça à democracia, correto, mas eu acho que também a gente precisa se organizar do nosso lado para conter esse certo tipo de coisa. E aí, o grau de determinação que eu vejo deles, companheiros, ainda está mais elevado que o nosso. Por quê? Mas aqui em Brasília, só para vocês entenderem, eles estão fazendo, já é 4º domingo seguido que eles fazem manifestação. Totalmente desorganizada, totalmente sem o distanciamento, né, que, né, por segurança sanitária tem que ter, mas tem um fator que a gente precisa falar. A gente tem que observar a determinação deles, sabe? É isso. Porque se a gente não muda esse parâmetro de determinação, porque tem muita gente ali disposta a morrer pelo Bolsonaro. É importante que se diga isso. E quantos de nós estamos dispostos a morrer pela democracia? Quantos? Então, é um entendimento que a gente tem que ter. Não é só gente maluca que está lá do lado deles, é gente tática, gente que entende um pouco das coisas, gente que joga o nosso povo na zona do medo, e a gente cai nessa conversa, aqueles videozinhos de generais convocando, a gente vai botar 300 caminhões, inclusive o cara está até doente, né, pegou o coronavírus. Então, quer dizer, essas coisas a gente não deve cair, a gente tem que se fazer que nem o Alvorada faz, aí em Belo Horizonte, se organizar com tática, estudando, né, para fazer as ações que vão mudar a conjuntura. É nesse sentido que a esquerda tem que se ligar, tendo disciplina, né, que é muito importante que se diga, porque disciplina não é militarismo, disciplina revolucionária a gente precisa ter, e é isso, a gente precisa ter fome de revolução. Mas mais é só isso mesmo. Ok. Então, eu queria emendar agora que o nosso professor Dimas, né, que é professor aqui da PUC de Minas Gerais, ele nos falasse um pouco nessa percepção sobre a ameaça à democracia no país. Se é que ainda existe democracia. Existe democracia, professor? E ela está ameaçada? Uai, era esse o meu comentário, porque é o seguinte, a sorte é que ainda existe democracia, ou resquícios dela. Existe resquícios da democracia.
Porque o que tem que todos nós compreendermos, eu acho, é que nós estamos diante de um movimento totalitário. O movimento é totalitário. O poder ainda não é totalitário. Nós não temos ainda o líder totalitário, não instituiu ainda o poder totalitário, justamente porque tem o Congresso, justamente porque tem ainda a imprensa lixo que seja, mas a imprensa lixo que seja está aí livre, falando o que bem entender, contra a esquerda, contra o Bolsonaro também, então está aí, que é uma instituição importante nesse momento. Então, assim, e tem o judiciário ainda. Então, nós não temos o totalitarismo, como diz lá a Hannah Arendt, é dela que eu me refiro, tá? O totalitarismo não está organizado como estrutura de poder ainda. Mas o movimento totalitário, ele existe, que é o movimento que apoia o senhor Jair Bolsonaro, que chegou ao poder, que é o líder totalitário. Só ele ainda ele não está na condição de poder total, porque existe em nós ainda. Existe uma grande parte do povo que não concorda com ele. Ao contrário, por exemplo, de um Hitler na Alemanha, onde você teve uma adesão muito grande, a maior parte da sociedade aderiu às maluquices dele, e a outra parte se viu coagida a aderir. Porque as características do movimento totalitário lá, do Hitler, né, e aqui também do que ocorre, a base do movimento, primeiro, é uma loucura coletiva. É uma viagem coletiva. Eles embarcam num conjunto de mentiras, e um conjunto de mentiras, principalmente mentiras que assustam, que põem medo. Porque tudo começa aqui no Brasil com a história de que o Foro de São Paulo ia implantar o comunismo no mundo. A história deles toda é essa, é todo o mito da conspiração. Igualzinho o mito da conspiração dos judeus na Alemanha. Aqui foi o mito da conspiração comunista, o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo virou na cabeça deles um terror. Um terror que queria impor no mundo. No Brasil já estava imposto, segundo, né? Estava impondo a ditadura. Se não acabasse o governo Dilma, a ditadura comunista ia se alastrar por aqui, fidelista, castrista, né? Cuba, Venezuela, Bolívia, gaysista, tudo isso que eles arrumaram para juntar num nome só para chamar de Foro de São Paulo e acusar de o Foro de São Paulo estar preparando o seu terror comunista pelo mundo afora. Essa é a mentira mãe da coisa, esse é o fake news mãe da coisa toda. E é isso, inclusive, que a comissão lá que discute fake news em Brasília, né, a comissão da CPI, tinha que chamar o Olavo de Carvalho para depor nessa CPI, porque o Olavo de Carvalho que é o plantador dessas mentiras todas. Ele é que é o cabeça dos tais influenciadores digitais que o Bolsonaro tem. Ele é o líder, assim, ele é o mentor intelectual do movimento totalitário que tem em Bolsonaro o líder. Então, a história toda começa com um conjunto de mentiras, é típico da imprensa totalitária a mentira. Então, a eleição do ano passado foi ganha, de 2018, foi ganha na base da mentira. As mentiras contra o governo Dilma que levaram à queda, as mentiras contra Lula que levaram à sua prisão, as mentiras contra... porque os governos de esquerda foram os melhores governos dos últimos anos que nós tivemos. Eu nasci, se vocês não sabem, em 1964. Eu vivi toda a ditadura, eu conheci todos os presidentes militares e os presidentes democráticos. E vou dizer, para a vida concreta do cidadão brasileiro, não teve melhor que Lula e que Dilma, não, concreta, real. Mas eles conseguiram, a partir de uma propaganda massiva, mentirosa, destruir mesmo até a memória, a memória de curto prazo da população. Associado a isso, os grandes pastores evangélicos da roubalheira. Não são os pastores que estão ali na luta por Cristo, pelos ideais cristãos, que são os nossos. Como bem fala nosso Flávio Dino, né? Somos cristãos. Então, nós estamos falando do Silas Malafaia, nós estamos falando do Valdemiro Santiago, nós estamos falando da Universal, nós estamos falando desses que manipulam e que saqueiam o povo, e que o discurso deles, que é o discurso também do Salvador, o Bolsonaro é um salvador.
os comunistas, os socialistas, iam implantar uma ditadura dos demônios, e se não fosse Bolsonaro o nosso salvador, porque na mentalidade deles, a gente tem que pegar isso, o Fabiano está correto, a gente tem que conhecer o inimigo. Na mentalidade deles, o Bolsonaro é um messias, literalmente, um salvador. Outro dia o Entrabe, né, que é o ministro da Educação, falou que o Bolsonaro é o novo Josué. Entendam, nós estamos dentro, então, de uma mitologia política, mitologia apocalíptica, é o mito do apocalíptico. O mito apocalíptico vem, os comunistas vão destruir tudo, e aí temos o salvador Bolsonaro. E é nesse nível, então, de crença, sabe, Fabiano? Você está correto, os caras estão... É típico do movimento totalitário, a exigência do líder da fidelidade total de todo o seu séquito. Então, todos os seus seguidores têm que ser fielmente, têm que dar a vida para ele. É isso, a questão colocada é essa. Então, nós temos um movimento de malucos, de gente que está se entupiu de mentira, que vive na mentira, na fantasia criada, e que estão dispostos mesmo de encarar o coronavírus de peito aberto, que eles estão encarando. Eles vão para a rua gritar, eu sou do Bolsonaro, eu não pego isso, que isso não existe. É isso que eles estão fazendo. Inclusive melando todo o processo que os governadores estão fazendo. E atrasando o processo da cura aí do coronavírus, né? E julgando o país ainda mais para o caos, porque é o interesse deles. Presta atenção, isso é pensado. O Bolsonaro, a política do Bolsonaro... Ô, gente, você se lembra do Malthus? Do economista do Malthus? O público aqui que está nos ouvindo vai, se não se lembra, eu vou dar ele é um economista, ele pensa nos padrões da economia do século XVIII, XIX, onde se pensa como leis naturais da economia, assim como o Locke, o nosso liberal Locke, pensava no direito natural. Os economistas, né, estão pensando na lei natural, o próprio Adam Smith, né, a mão do mercado como lei natural. O Malthus, a ideia dele era o seguinte, a população cresce em progressão aritmética, 2, 4, 6, 8, 10. A população, a produção de alimentos cresce em progressão aritmética, 2, 4, 6, 8, 10. A população cresce em curva exponencial, para ser atualizado, em progressão geométrica, 2, 4, 8, 16. Então, enquanto a população chega, o alimento cresce para 10, a população cresce para 16. Ou seja, terá fome, terá guerra, terá peste, terá pragas, mas só que o Malthus vê isso tudo como da natureza. O que fazer? Nada. Deixa morrer. Isso é o malthusianismo. E é isso o Bolsonaro. O neoliberalismo é a essência do malthusianismo. Não há nada a fazer. Deixa morrer o que tem que morrer. Os mais aptos, os mais fortes sobreviverão. Né? E nós construiremos o país, a grande potência neoliberal do mundo. Isso é uma ficção. Ficção na cabeça do Bolsonaro, dos seus filhos, do povo, que não é pouco que o acompanha. Então, nós vivemos num movimento totalitário, onde se acredita no líder totalitário, onde se tem uma ideia totalitária se impondo, querendo se impor, e nós somos resistência. Eu só gostaria de fazer justiça ao nosso companheiro Fabiano aí, para passar a palavra também para outros, que no nosso ato aqui em Belo Horizonte, no Mercado Central, que ele diz nós fizemos, mas é o senhor Fabiano que estava com o trompete lá em cima e que agitou, levantou esse Belo Horizonte e esse Brasil todo. Vamos lá, continuando. Obrigado, professor Dimas. E falando nisso, a Eulália, que é a nossa querida amada aqui de Belo Horizonte, lá da bateria do Volta Belchior, acabou de reclamar aqui no Facebook que cadê o canto da Alvorada? Cadê o programa chama Canto e cadê o trompete? Eu estou sentindo que vai ter que ter um trompete hoje aqui ainda, a gente vai ter que ter esse é nosso canto, que é a nossa marca. Só antes de passar para o Muniz, né? A Monique Leven também está concordando que a direita está muito bem articulada, ela acabou de comentar lá. O Sebastião do Rio manda um abraço, mostrando que a Alvorada está também na capital
do Rio de Janeiro. A Alexandra mandou um abraço, o Herbert também, que é da nossa bateria. A Luciene mandou um abraço também, grande militante aí do Alvorada, deve estar lá do lado do João, com aquele pessimismo maior que o João do Alvorada tem. Né? A Ângela faz um comentário aqui, cadê as compas? Então, já avisando, semana que vem, só mulher, tá? A mulherada do nosso coletivo Alvorada, que tem uma força enorme. A gente montou de última hora aqui essa composição aqui para lançar o programa, mas com certeza as mulheres estarão muito presentes. Então, de imediato, eu quero passar agora para o Muniz, porque nós falamos de política e neste momento, onde o Bolsonaro e a direita quer matar os pobres, nós, do Coletivo Alvorada e de outros coletivos, de outras organizações, nós sentimos a necessidade de praticar solidariedade e ajudar os que mais precisam neste momento. Então, uma campanha de solidariedade tem sido desenvolvida com a participação do Coletivo Alvorada. Nós temos uma das campanhas, a Solidariedade Salva Vidas, junto com outras organizações, e, além disso, o Muniz está à frente aí de várias atividades aí de solidariedade, de ajuda aos mais pobres, no sentido de criar uma corrente de resistência, porque hoje defender a justiça, defender a democracia é defender a vida, porque o projeto do Bolsonaro é a necropolítica, é a política da morte, que está muito bem materializada, como até teorizou agora o nosso professor Dimas. Com a palavra, ator e diretor, um grande coordenador aí do nosso Alvorada, Muniz. Isso mesmo, isso. Agora o momento é defender a vida, né? E essa palavra solidariedade, às vezes, ela é muito confundida, inclusive pela esquerda, como uma ação de dependência, de criar uma dependência das pessoas. Isso não é uma ação política. De vez em quando a gente ouve alguns tipos de críticas nesse sentido. Mas é bom a gente pensar na solidariedade como um dos pilares da construção da humanidade, porque se não formos solidários, como sobreviveremos, né? Então, lá desde a época das cavernas, solidariedade entre os povos que estavam reunidos dentro daqueles locais era importante na divisão da comida, na divisão das coisas que eram adquiridas no mundo, né? Então, o Alvorada, vendo este momento do confinamento, onde as pessoas estão passando muita necessidade, sem essa possibilidade de estar na rua, que é a nossa principal característica, resolvemos, então, ir para essa ação solidariedade. Então, nós estamos aí, as Cozinheiras do Amor, a gente está distribuindo marmitas para moradores de rua, tem um projeto das máscaras, né? Eu estou até com uma aqui, que, a gente desenvolveu essas máscaras, que também já faz um trabalho de fortalecimento do SUS, porque sem o SUS, essa pandemia seria muito mais cara, haveria muito mais mortes, e tendo também a pegada aí política, né? O SUS salva a vida, agora ele, o Bolsonaro, quer destruir, acabar com as vidas do nosso povo. E nós estamos distribuindo máscaras para as vilas, periferias de Belo Horizonte. Nós fizemos um trabalho, estamos fazendo um trabalho onde a gente entrega o material, a gente quer que a comunidade se envolva, então as costureiras da comunidade fazem a costura da máscara e distribuem para os locais que não fazer. Nós temos um grupo imenso de costureiras que se manifestaram no Horizonte, que pegam as máscaras para costurar. Então, nós distribuímos nas filas da Caixa Econômica Federal, que tem muita gente indo sem máscara, e para as pessoas que necessitam de uma forma geral, né? E estamos também com um projeto, junto com o MST, de distribuição de cestas básicas aí na região metropolitana de Belo Horizonte. Estamos juntos nessa tarefa, além dessa junto do jornalista também na distribuição das cestas básicas. Então, o Alvorada acredita que um povo bem alimentado, um povo saudável, tem muito mais capacidade para continuar na luta. E pensando no nosso povo, na nossa solidariedade a todas as pessoas do Brasil e do mundo que estamos aí
nesses projetos. Obrigado, Muniz. E aqui nos comentários, a Júnia lembrou muito bem, lembrou da Ercília, né, que é a nossa militante aí do Alvorada e que com certeza está coordenando essa campanha de solidariedade, ela coordena a produção dessas máscaras. Um abraço para a Ercília, porque pensou Alvorada, pensou solidariedade, a gente lembra imediatamente da Ercília, né? A Jaqueline está acompanhando, a Jaqueline aqui do bairro está acompanhando, né? O Herbert lembrou que a gente falou, você falou dos militares, né, professor Dimas? Lembrou do escândalo dessa semana, que centenas de militares receberam aquela renda emergencial, né, aquela renda de R$600 que foi aprovado pelo Congresso Nacional e que foi enviado, né, foi uma forma aí de renda básica, de renda emergencial para os que mais precisam. E os militares, que nós conhecemos, a estirpe dos militares brasileiros, muitos deles tiveram a cara de pau de entrar na fila e de receber isso aí. Então, o Herbert lembrou disso aqui. A Iolene, que a gente agradece e tem participado bastante do nosso debate aqui, ela está dizendo que ela queria ser aluna do professor Dimas. Lembrando que a Iolene é professora de artes, então é uma honra aí para você. E a Eulália também, ela levantou aqui que realmente a política que é implementada, concordando, né, com o que o professor Dimas levantou, que a política do Bolsonaro é eliminar os pobres. Essa é a política que ele tem sido implementado. E pegando esse viés aqui, eu queria perguntar, mantendo a mesma ordem aqui, para a gente fazendo um intercâmbio, né, perguntar ao Fabiano, que está lá no Planalto Central, que talvez esteja mais bem informado. O que vocês acham, gente? Ontem houve a evolução de um processo que pode gerar a cassação do Bolsonaro, não é isso? Motivos não faltam, né? Então, deste momento, a principal ofensiva está desses setores, até da direita mesmo, ligados ao Moro, né? E com a acusação de que o presidente Bolsonaro fez de tudo para intervir na Polícia Federal, quebrando a autonomia que a Constituição determina que a polícia deve ter, e tentando fazer a troca, né, do superintendente lá do Rio de Janeiro, que, segundo informações que circularam na imprensa, o vídeo de uma reunião ministerial mostra muito bem que o Bolsonaro queria fazer essa troca para proteger a família, que está toda enrolada em vários crimes, como o crime da Marielle, como o crime, né, o assassinato da vereadora Marielle, várias rachadinhas, várias ilegalidades, porque, apesar de serem militares, mas a gente sabe que não é militar, não, são milícia, né? A milícia que tomou conta do nosso país. Fabiano, eu queria que você comentasse, que é até um pouco engraçado, né? Porque a Polícia Federal, que agiu como milícia ao longo de todos esses anos, que é uma instituição também muito corrupta, né? Que não tem nenhum compromisso com a democracia, que parece muito mais milícia que polícia. E agora virou uma guerra entre polícia e milícia, não é isso? E que as duas se misturam, né? É muito difícil você saber qual que é milícia e qual que é polícia, né? Tanto é que o símbolo da Polícia Federal no período ali da Lava Jato era aquele corrupto daquele japonês, ou seja, o símbolo da corrupção, né? Então, e agora a gente está vivendo o que eu interpreto como uma guerra de gangues, né? Uma guerra de bandidos, né? E no meio disso tudo a nossa democracia. O que você acha, Fabiano? Tem evolução aí? O que você sente aí? Existe alguma evolução com a possibilidade de derrubar o Bolsonaro, do processo de impeachment avançar? Como é que você está analisando aí sobre o futuro deste governo? Olha, você falou muito bem. Qual a credibilidade da PF, do Ministério Público, do TRF4, da Justiça Federal do Paraná? Qual a credibilidade deles depois que eles fizeram aquilo com o presidente Lula? Nenhuma, zero. Né? Você falou muito bem, o japonês da Federal, que foi processado por descaminho, né? Foi preso. Enfim, a gente vê uma guerra de instituições, né? Você vê o STF mesmo agora, acho que, se eu não me engano, ele reverteu 5 decisões do Bolsonaro nas últimas semanas. Uma delas, inclusive, eu queria encaixar com a fala do professor Dimas, uma delas foi revertendo o processo de expulsão do corpo diplomático da Venezuela, né?
que o deputado Paulo Pimenta, do PT, entrou, né, com a petição lá no Supremo e impediram com que o corpo diplomático da Venezuela fosse expulso do Brasil. É assim, e esse lance da Venezuela eu queria pegar como, né, como linha. Veja bem, o projeto do Bolsonaro, que é o projeto de ditadura, com ele no comando, né, ele estava encaminhado antigamente na questão da Venezuela. Tanto que eles invadiram a embaixada, né? Para quem não sabe, eles fizeram a tentativa de invasão. Aliás, eles invadiram e a militância petista, alguns companheiros do PSOL, a gente conseguiu evitar, né? E logo após, já querendo a expulsão para tensionar com a Venezuela, para quê? Para botar uma embaixadora que é do Guaidó aqui em Brasília, né? Para quê? Para tensionar as relações com a Venezuela. Bolsonaro vai nos Estados Unidos, fecha um acordo militar, traz o coronavírus para o Brasil, né? Vocês lembram disso? Então, essa linha, quem não percebeu ainda que o Bolsonaro quer é uma ditadura comandada por ele, olha, precisa acordar imediatamente. Por quê? Vejam bem, a gente tem uma guerra institucional, hoje ele não tem mais governabilidade nenhuma no Congresso Nacional, hoje ele não tem mais aquele apoio que ele tinha no começo do STF, como eu mencionei, foram cinco decisões revertidas na sequência, né? Você tem uma determinação do campo bolsonarista, que eles não recuam nunca, sempre o culpado é o outro, sempre eles não assumem culpa nenhuma, e com o poder da comunicação deles, que é muito grande, né? Para vocês terem ideia, eu conversei com o Otávio, que foi o cara responsável pela candidatura do Haddad. A gente se encontrou lá na festa de 40 anos do PT no Rio de Janeiro, e ele falou: Fabiano, eu gostei muito da sua análise lá na entrevista do Conde, mas eu quero te alertar uma coisa. As redes sociais do Bolsonaro, o alcance delas é 23 vezes maior do que todo o campo da esquerda brasileira. Então, vejam bem, ele consegue reverter qualquer narrativa com as redes sociais, porque hoje em dia a pessoa vê a Globo, a pessoa não fica ligada na televisão. Hoje o grande meio de comunicação é o celular. E como eles produzem milhares de conteúdos segmentados, eles têm uma máquina, eles conseguem ter mais alcance do que a Globo. Antigamente a Globo que mudava a narrativa. Hoje é a rede social. Eles conseguem fazer isso. Inclusive, companheiros, eu acho importantíssimo. E agora eu vou fazer uma decisão aqui. Eu, Fabiano Leitão, eu prefiro uma ditadura não comandada pelo Bolsonaro. Eu prefiro a queda imediata do Bolsonaro. Por quê, gente? Porque a produção de pessoas com a cabeça nazista que eles possuem por conta dessa comunicação bolsonarista, eles produzem milhares de nazistas por dia. Entenderam esse raciocínio? Então, a produção do pensamento nazista, porque a galera, o fascismo, não sei o quê. Não, é nazismo. Tem-se uma comunicação do Goebbels. Hoje ele possui essa comunicação, né? O professor falou muito bem como eles criam essa mitologia, como se ele fosse... É aquela coisa do Hitler. O Hitler era o que? Era o Führer, né? Que é o que? O guia. Eles chamavam o Hitler de o guia. Eles chamam o Bolsonaro de mito. O Bolsonaro acusa o Moro de traição. O Moro é o Judas. Então, se o Moro é o Judas, o Bolsonaro é quem? Jesus Cristo? Eles criam isso. O professor Dimas está certíssimo nessa análise. Então é isso que as pessoas precisam entender. O projeto está a caminho, começou sendo com uma intriga com a Venezuela, aí vem o coronavírus, se não der certo, se o Brasil não entrar em colapso, como eu acho que vai, depois disso ainda tem uma possível guerra com a Venezuela, porque, como o Kerrison falou, é a necropolítica, é a política da morte. Por quê? Para manter um projeto ditatorial. Gente, só uma pergunta para todos vocês que estão assistindo a live e os companheiros. Vocês acham que se o Bolsonaro, digamos, fosse eleito, novamente reeleito, ele vai entregar a faixa daqui a 4 anos ou daqui a 8 anos?
Vocês acham isso? Não vai. Não vai. Eu estudo esses caras todo santo dia. Eles não vão entregar. Eles querem nos aniquilar. É isso aí. Ô, Fabiano, eu concordo plenamente com o que você falou e principalmente com como você encerrou aí. A mídia brasileira resgatou agora um personagem que já era para ter sido enterrado, o Roberto Jefferson, e ele falou muita bobagem, mas uma frase, infelizmente, ele falou é correta. O Bolsonaro só sai na bala. Então, eu também tenho consciência de que, se for aprovado o impeachment, se for aprovado o impedimento, a cassação, ele não sai do palácio. Nós podemos esperar, então, mesmo que esse acampamento aí que eles fizeram não tem o número que eles estão divulgando, mas eu acho que é uma resistência armada, então a gente deve preparar para o pior, né? Ou seja, o buraco do Brasil não tem fundo, infelizmente. E acontece no momento em que o mundo vive a sua maior crise desde a Segunda Guerra Mundial. Então, o mundo entrou numa grande crise em função da pandemia, né, do coronavírus, onde o mundo todo está vendo como enfrenta esse inimigo invisível. Já são centenas, né, de mortes no mundo todo. E o mundo tem esse problema, e nós, no Brasil, nós temos dois problemas. Nós temos que enfrentar o coronavírus e nós temos que enfrentar um presidente que incentiva a morte, que quer levar o seu povo à morte como um projeto de poder, como já foi colocado aqui pelo professor Dimas. Então, infelizmente, na medida que a elite brasileira escolheu o caminho do Bolsonaro, né, conseguiram criar esse que chamam de mito, e é um caminho sem volta que, infelizmente, nós lutadores, nós que defendemos a democracia, os ativistas, nós vamos ter que lutar muito ainda, é o nosso papel, não existe outro caminho, o que nos resta é essa resistência, mas é um período muito, muito difícil, não é isso? A Marcélia aqui está comentando aqui na nossa página, obrigada, Marcélia, ontem eu participei de um programa com ela, que é o Terça Esquerda, que é bem legal, que é um programa de debates aqui de Belo Horizonte, e que agora foi também, em função da quarentena, foi também para a internet. Então, obrigado, Marcelo, pela participação. Lucimar está comentando que PF e milícia é a mesma laia, eu concordo plenamente, os dois se misturam. A Adriana está falando que é fã do Alvorada e que traz esperança para o nosso povo. Alvorada é ação e é solidariedade. Obrigado, viu, Adriana? A Eulália está aqui comentando também, não para. A Mônica está dizendo, né, que a esquerda tem que investir nas redes sociais, né? E eu concordo plenamente, né? E o Alvorada é fruto dessas redes sociais, no caso o WhatsApp, né? Como eu digo, um dia eu escrevi um texto sobre o Alvorada, e isso, o Alvorada nasceu sem querer nascer, ele nasceu sem ter essa proposta, talvez por isso ele é tão forte, né? A sua criação é genuína, né? E ele vai juntando pessoas que têm em comum a defesa da democracia, a defesa da justiça social, e que quer lutar, e que talvez não estavam se sentindo representados nos partidos, não estavam se sentindo representados nas organizações tradicionais, e nós inventamos esse novo método que é de redes sociais, né? O WhatsApp nesse formato, e que a gente tem esforçado para cada vez mais ocupar esse espaço, a Mônica está certa, e aqui é já um esforço que a gente faz, já que a gente não está podendo ir para a rua, a gente vem para as redes, né? E esse aqui é um esforço que a gente faz, né? Então aqui o Fernando Santos está mandando, parabéns pelo canto da Alvorada, de suma importância para o debate de ideias, nós estamos vendo aqui, né? E a Eliane Sena, né, que a Alvorada é criativo, multipartidário e gregário. Precisamos mais desse tipo de postura para nos reinventarmos. E outros aqui, o Anselmo acabou de chegar aqui, o Fernando Santos. Então, ou seja, nós temos aqui muitos alvorandenses, muitos ativistas que estão, e esse vai ser um espaço da gente estar fazendo esse debate, para a gente não se perder no rumo e continuar na nossa luta aí por democracia. Eu queria passar agora para o professor, antes de depois voltar para o Muniz, a gente já tem que ir caminhando aqui para o encerramento. Primeiro, duas coisas. No final, nós queremos ouvir o trompete do canto da Alvorada,
E já avisando o Fabiano, mesmo o dia que ele não tiver como debatedor, ele vai ter que vir aqui no programa para fazer a vinheta de abertura. A vinheta vai ser ao vivo, né, nesse caso. Vai ser o nosso toque do Alvorada. A gente está com saudade. E também no final, a gente combinou aqui com a produção, no final a gente coloca o vídeo que não deu para passar naquele momento, estava sem o áudio, né? O áudio, na verdade, é uma música só, mas é importante porque compõe a cena. Então, no final aqui a gente tem o toque do Alvorada e logo depois a gente põe um vídeo aqui para a gente mostrar essas cenas aí, lembrar como que o Alvorada foi construído ao longo desses 5 anos aí. A gente fala 4, a gente fala 5, porque como ele não nasceu de um ato, de uma assembleia, como outras organizações, ele nasceu ao longo do tempo, não tem um dia, mas ele, como eu disse, ele nasceu sem querer nascer, mas ele é forte e está cada vez mais presente aqui na sociedade. Então, eu queria passar agora para o professor Dimas, para fazer um comentário sobre isso. Professor, o que o senhor acha do futuro agora, próximo, né? Se dá sequência a essa luta aí pelo impedimento do Bolsonaro, né? E quais são aí, se eu fizesse uma análise de como que as instituições vão enfrentar esse momento e qual que é a capacidade de resistência desse que o senhor tratou muito bem. O senhor tem até um texto muito bom que fala do fenômeno do mito, que eles foram criando e produziram esse demônio aí que nos governa. Bom, primeira coisa, eu penso que a crise que se instalou agora é muito grave, tá? O vídeo que vazou, né? Que se ninguém viu ainda o vídeo, mas as informações das pessoas que viram o vídeo afirmam que o Bolsonaro teria afirmado na reunião, né, para todo mundo, que queria proteger os filhos. E agora ele está saindo com a contranarrativa de que, assim, proteger meus filhos, é meu direito. Não é direito dele. É até direito meu, é até direito de todo cidadão brasileiro, de qualquer cidadão brasileiro, tá certo? De, se tem um filho encrencado, proteger o filho. Por quê? Porque nós, eu e vocês, e os outros pais aí, mães, nós não estamos obrigados a nenhum juramento, não. Nós somos cidadãos, nós não estamos julgados, nós não estamos obrigados a nenhum juramento, não. Eu não fui lá jurar a bandeira que ia colocar os interesses do país acima dos interesses pessoais, não. Ele foi, não devia ter ido. Porque se o interesse dele é defender a família dele e os filhos dele, ele devia ter continuado como pai dos malandrinhos dele lá. Isso que ele devia ser, pai dos malandros, não presidente da República. Então, ele cometeu um crime gravíssimo, porque ele interferiu na Polícia Federal para poder colocar a Polícia Federal a seu serviço e a serviço de seus filhos. Então, ele transforma uma instituição, Polícia Federal, que é polícia de Estado, que deve cumprir obrigações de Estado, em uma polícia para cumprir desejos pessoais, nem é de governo. É criminoso. Então, de fato, nós temos que destruir o mais rápido possível essa narrativa que ele está querendo implantar. Como ele disse lá, a mesma justificativa que ele disse quando ele indicou o filho para embaixador. Se eu puder dar o filé para o meu filho, eu vou dar. Não pode. Eu posso. Vocês, todo pai brasileiro pode. Ele não. Ele não, né? Ele não. Porque ele está sob juramento. Ele protegeu o seu pai de nós todos. E não dos filhos dele. Assim, em lógica, é isso. Ele prometeu e jurou bandeira que ia ser o pai do país e não dos filhos dele. E ele está colocando a família em primeiro lugar, e não pode. Então, o processo agora é de continuar a luta para demolir principalmente o discurso que está nas bases. Porque o que o Fabiano falou, gente, é corretíssimo. Ó. Vou contar por mim. Eu demorei 4 anos para aceitar ter um celular. Eu demorei 4 anos para aceitar que eu ia ter um celular. No dia que eu pedi um celular, ter um celular. Por quê? Nós ficamos, a esquerda ficou, por causa de um punhado de preconceito nosso, meu e de todos mais, ficamos fora. E eles entraram na frente. Então, hoje você pega um Twitter. Quem tem Twitter? Da esquerda? Você pega lá os grandes nomes, né? Mas liderança aqui de Belo Horizonte, você vai saber, os caras não têm Twitter. E o Twitter hoje é o centro da discussão política, nem é o Facebook. O Fabiano falou outro dia, está corretíssimo. O centro do debate político hoje, que acontece, ferve rapidinho, é no Twitter. O Facebook
reverbera o Twitter. Então, nós temos as nossas lideranças fora do meio de comunicação, nós temos uma militância dispersa. Aqui eu vou chamar, pessoal, precisamos de ter centralização política. Não dá para combater o fascismo disperso e não dá para combater fascismo com voluntarismo. Então, o indivíduo cisma lá da casa dele de fazer um movimento, coloca no Facebook. O outro cisma que o movimento deve ser de um jeito, coloca no Facebook. O outro cisma que tem que fazer isso. Não pode, nós temos que criar um grupo centralizado, como eles têm. Eles têm grupo centralizado, comandado pelo Olavo de Carvalho, que é a cabeça pensante, e eles reúnem. É nós que estamos dando bobeira, porque eles são uma quadrilha formada, que estão organizados e que agem com linha política, com orientação política, mesmo que tosca, mas agem. E nós estamos aí, cada um num canto, então nós temos que criar uma centralização, tem que ter um comando que fala assim, 7 horas da noite hoje, nós vamos bater a panela. Ou então nós vamos botar uma música do Chico Buarque na janela. Ou do Cazuza, para criticar essa gente careta e covarde que eles são. Então, nós temos que ter uma organização centralizada. Só que o que eu vejo é que até nos panelaços aí, um fala que o panelaço é 8, o outro fala que o panelaço é 8,5. E fica uma zona. Então, se nós não baixarmos a bola, pensarmos que nós estamos enfrentando um inimigo que, pela primeira vez, a direita nacional construiu uma milícia, como as milícias fascistas e a SS nazista, a polícia secreta e popular também, que virou milícia nazista. Então, o inimigo é esse. Se nós não nos atentarmos para o que é o inimigo e não centralizarmos ações, porque nós somos muitos, da janela dá para fazer muito barulho. Não precisa estar na rua manifestando, não. Eles derrubaram a Dilma com aqueles panelaços deles. Eu, na época, estava passando ali pelos bairros ricos de Belo Horizonte, era a crise de fim de mundo. Na hora que eles começaram a bater, que tanto de burguês batendo a panela pela janela, dava a impressão que o mundo estava acabando. E nós? Nós estamos dormindo no ponto. Estou de acordo com o Fabiano, temos que intensificar a luta. E eu gostaria de aproveitar, para encerrar, o dia de hoje, o dia 13 de maio, é o dia da oficial libertação, né, dos afrodescendentes que vieram para cá na condição de escravos. Embora o movimento negro coloque que esse dia, 13 de maio, é um dia oficial, eu gostaria de lembrar a todos, né, e que sei disso, mas é bom lembrar também que se a princesa Isabel assinou a lei no dia 13, é porque antes dela assinar essa lei, teve muita luta pela liberdade. E muitos morreram pela liberdade. Muitos negros, mulatos, muitos até brancos também, alguns, né, que encamparam a luta abolicionista, também pagaram com prisões, com mortes. Então, é um dia importante, um dia que tem que ser saudado, também é um dia da liberdade, tá? É um dia da liberdade. Então, o nosso programa também, o Toque da Alvorada, né? Vocês estão chamando de canto, toque, mas eu acredito que o nome era o Toque da Alvorada. O Canto da Alvorada é uma escola de samba maravilhosa, né, Gerson? Não é uma escola de samba, o Canto da Alvorada? Não, olha só, Dimas, deixa eu já emendar aqui. Na nossa correria da manhã, na hora que fomos, nosso produtor que foi escreveu, agora já mudou, Toque da Alvorada, é o correto. O Canto da Alvorada é uma escola de samba aqui de Belo Horizonte, mas é uma escola não tão significativa, porque a maior de todas é a Cidade Jardim, né? Então, a Canto da Alvorada é uma escolinha. Aí você está sendo partidário. Canto da Alvorada é uma grande escola de samba. Bom, então é um dia da liberdade também, embora a história oficial colocou a princesa como, né, a importante da história, mas o importante da história real foi o povo negro que lutou pela sua liberdade, e é o povo negro principal vítima hoje desse governo de lacaios do imperialismo estadunidense. Um presidente que bate continência para a bandeira americana e que sai no movimento gritando Brasil acima de tudo com a bandeira dos Yankees. Pelo amor de Deus. Precisamos, então, de muita unidade da esquerda, centralização política
e disposição para morrer, se for preciso, pela liberdade e pela democracia. Um grande abraço aí para vocês. Valeu, Dimas. Só ler mais alguns comentários aqui. A Cléo Andrade está dizendo que temos que atiçar e dar apoio às torcidas organizadas que apoiam a democracia. Acho que ela está se referindo à fiel do Corinthians, que foi enfrentar no último domingo lá na Paulista, os coxinha, a direita. Então está dizendo isso aí. A Cléo, inclusive, ela falou, ó, panelaço tem que ir igual a Gaviões fez, ir para porrada. Eita, essa aí tá radical. Quem mais aqui, né? A Marcela está lembrando, 13 de maio, importante da luta contra o racismo. A Eulália comenta que o Kerrison está puxando a sardinha para a Cidade Jardim. Não, é uma questão da justiça histórica, com a escola que vai completar 60 anos daqui a alguns dias. Aqui a pessoa elogiando, né? A Maria José está dizendo aqui que o inimigo está organizado, e nós não. E eu concordo, e o nosso debate é para isso, né? A Mônica concorda que temos que juntar, temos que ter estratégia tática, como o professor Dimas acabou de levantar aqui. E é muito claro, né? Aqui, ó, né, o Elton Rodrigues está comentando que a esquerda tem que participar mais das redes, só esperar o pão de cada dia não dá. Então, esse é o nosso objetivo mesmo aqui, o Elton, de fazer esse debate aqui que a gente vai fazer toda quarta-feira, às 8 horas da manhã, que é o Toque do Alvorada, e nós vamos exercer esse debate para estar trocando ideias aqui, também tá vendo saídas, né? Porque os problemas nossos são comuns, né? É o mesmo problema que a gente enfrenta, e nós temos que ver com criatividade como nos enfrentar. Então, eu queria passar agora para o Muniz, para essas ideias, né? A gente passar um pouco aqui, o Muniz sempre foi uma das grandes ideias aí das atividades de rua que a gente exerceu, e agora que nós não estamos podendo realizar atividades de rua, eu sei que você saiu aí, né, Muniz, com algumas faixas, alguns dias, com todo cuidado, né, necessário, mas você podia falar, Muniz, um pouco de quais ideias daqui para frente, como é que a gente pode, o Alvorada, exercer esse papel que sempre teve em defesa da democracia. Primeiro, eu quero dizer que o Coletivo Alvorada ele está na campanha Fora Bolsonaro, Mourão, porque o que nós queremos é que esse projeto golpista que derrubou a presidenta Dilma posto para fora do país. Ele não foi eleito democraticamente, ele foi enfiado goela abaixo do brasileiro. E nós queremos que tenha uma eleição após a retirada do governo Bolsonaro, uma eleição após 90 dias, para o povo brasileiro decidir quem vai comandar o país. Nós sabemos que nós temos um Estado estrutural elitista, esse que deu o golpe, e que beneficia apenas 10% da popularidade brasileira. E que a gente precisa de mudar toda essa estrutura. E essa estrutura tem que ser mudada a partir do momento que disser não ao golpe, e que seja feita uma revisão histórica desse momento político do país. Nós não podemos deixar como aconteceu na abertura política pós-golpe de 64, onde os mandatos de tortura não julgados. A gente precisa de rever isso nesse próximo. E o Coletivo Alvorada, dentro dessa pegada, não fica parado, óbvio. Além da campanha de solidariedade, nós estamos fazendo ações na cidade, que tem tido aí uma repercussão muito grande, inclusive uma das frases saiu lá no Jornal Nacional, pela boca do Bonner, teve mais de 70 mil compartilhamentos lá na página do Facebook e nas redes sociais. Estamos também, eu fiz aquela faixa em defesa do SUS, né, que a gente o SUS tem que ficar cada vez mais forte. Está na Constituinte do nosso país o direito à saúde, a saúde de qualidade. Então, fui aí, eu e o Fernando, fomos daí na porta do pronto-socorro, na porta do Hospital da Santa Casa, alguns pontos da cidade, para defender o SUS. E fomos na porta também do Palácio da Liberdade, que é um símbolo do governo
Primeiro, que infelizmente Minas tem um governo chamado Zema, que é também um governo alinhado ao Bolsonaro, que não está nem um pouco preocupado com a vida do povo mineiro. Então, aí esse projeto neoliberal que destrói todas as nossas riquezas, entrega aí para 10% dos mais ricos e para o mercado. Então, o Coletivo Alvorada, nós acreditamos na força do povo, força da ação. Acreditamos que através da ação, através das ruas, a gente pode derrubar um governo. Infelizmente, neste momento, por conta da pandemia, não podemos fazer isso. Mas nós temos que partir para esses outros formas de luta, e as redes sociais, o Fabiano está muito certo quando ele insiste nessa luta aí nas redes sociais, e o programa que estamos começando hoje aqui nas redes sociais, tentativa do Coletivo Alvorada de comunicar e fazer essa disputa. E também quero dizer a todos os ouvintes que uma das características do programa é de estar misturando figuras importantes na área política com outros lutadores que não têm toda essa projeção como líderes de comunidade, de vilas, favelas, de eventos, dar voz a essas pessoas que têm muito a nos ensinar, que estão na luta e pode nos dizer o que essa população está pensando, como essa população está agindo. Então, estamos aí na luta, aberto, o Coletivo Alvorada sempre aberto para escutar a população, para agregar outros movimentos para essa luta. Obrigado, Muniz, mais uma vez. Aqui o Gilvandro Veras, aqui ó, alô pessoal do Toque do Alvorada, bom dia, estou acompanhando vocês aqui de São Luís do Maranhão, viva Maranhão, viva Flávio Dino. Aqui outros comentários, muita gente, a gente quer agradecer aqui o Pedro Martins, né, que dispensa comentários, um alvorandense dos principais, que foi um dos idealizadores aqui do programa e ajudou muito na produção. Assim como agradecer também o Israel do Vale, que é o produtor aqui, que a gente pediu hoje de manhã para ele ser o produtor, e ele aceitou prontamente, e ele apareceu até um pouquinho na tela aí, justificando, ele é jornalista, trabalha com a gente nessa luta aí, e ele está nos ajudando na produção, a gente agradece os dois aí, contribuíram muito. E o Israel nos lembra aqui que hoje, às 19 horas, na página do Fórum Permanente de Cultura de Minas Gerais, nós vamos ter um debate aberto com o novo secretário de Cultura e Turismo do Estado, que é o Leônidas, né, que acabou de assumir agora essa semana, e a gente vai fazer um debate com ele para fazer, inclusive, algumas cobranças, porque, como o Muniz disse, aqui em Minas nós temos o governo Zema, que segue a mesma linha do governo federal em todos os aspectos e principalmente nesse enfrentamento à pandemia, tem uma visão muito parecida. Infelizmente, nós, assim como a nível nacional aqui em Minas, não tivemos nenhuma política de proteção social ao setor da cultura, que é um dos mais prejudicados, né? Ontem até fiz um debate sobre isso no Terça Esquerda, porque a cultura um dos setores, né, mais atingidos pelo período de isolamento social, da quarentena, não é isso? São os primeiros locais que foram fechados, são espaços culturais e possivelmente serão os últimos que serão reabertos, né? E a gente sabe que a cultura, ela vive de aglomeração, ela vive de público, ela vive de concentração, ela vive de circulação de pessoas, né? Então, e os artistas estão numa situação de grande dificuldade, porque, primeiro, que a cultura do Brasil, ela vive uma crise desde o período do golpe, não é isso? Ela foi uma das principais vítimas desse período em que a democracia brasileira foi tão atacada desde o golpe contra a presidenta Dilma. Então, então, os artistas têm sofrido muito com esse período, eles já estavam numa situação difícil, como eu estava dizendo, e agora não tem nenhuma política de proteção, como São Paulo teve, Maranhão teve, Ceará teve, outros estados e municípios do Rio de Janeiro tiveram algumas políticas de incentivo, de ajuda aos artistas para passar por esse período difícil. Aqui em Minas, nada. Então, hoje, 19 horas,
na página aí no Facebook do Fórum Permanente de Cultura. Nós vamos fazer um debate com o novo secretário que entrou essa semana em Minas, e que a gente tem uma expectativa que junto dele venha alguma política de proteção aos artistas, aos produtores, a todo o setor cultural. Gente, nós já estamos em 1h20 de debate, a gente agradece muito todo mundo que está acompanhando esse tempo todo. Foi fundamental e está sendo fundamental esse debate. Nós estamos fazendo porque nós estamos trocando ideias, nós estamos vendo formas de resistência, nós estamos vendo como enfrentar esse momento juntos, né? E a gente que se encontra tanto em tantas passeadas, em tantas manifestações, a gente está com uma saudade danada de se encontrar. Por exemplo, quero mandar um beijão para quem comentou aqui, que é a Lúcia, do Pontos de Luta, que é um coletivo de bordadeiras maravilhoso aqui. Lúcia, eu estou com uma saudade danada de vocês. E o Pontos de Luta é um coletivo que está sendo parceiro do Alvorada nessa produção e confecção das máscaras, né? Então são lindas, assim como tem também a Linhas do Horizonte, que é outro coletivo de bordadeiras. São coletivos, até com organização similar ao do Alvorada, que nasceram mais ou menos no mesmo período e que cumpre o mesmo papel de organizar a luta, de organizar os ativistas em defesa das nossas bandeiras, da democracia, da justiça social. Né? O Elton Rodrigues também comentou, e a gente manda um abraço, não é isso? Então, aqui, muita gente participou hoje aqui, e o Pedro Martins está aqui na nossa orelha falando para não esquecer o trompete. Quero saber se o... Então, gente, se vocês querem manifestar mais alguma coisa, a gente pode ir para o encerramento aqui, agradecendo muito. Quarta-feira que vem, às 8h da manhã, nós vamos divulgar aí nas nossas páginas, nas nossas redes sociais aí, quem serão as convidadas de semana que vem, para a gente fazer um contraponto, né? Para ter mulheres aqui debatendo e mostrando a força dessa mulherada nessa luta. Então a gente vai divulgar, a gente vai estar construindo essa produção aí até quarta-feira que vem, mas toda quarta, 8h da manhã, a gente vai estar aqui debatendo, fazendo atualização de conjuntura, debatendo as lutas e tudo mais. Eu vi que o senhor ligou o microfone, quer falar alguma coisinha aí? Dimas, como uma despedida, depois a gente passa aí. Dimas, Muniz, quem quiser dar um tchau, é agora ou nunca. Kércio, eu quero só agradecer, em nome do coletivo Alvorada, a toda a instância que confia no nosso, que participa das nossas ações, porque o coletivo Alvorada, ele tomou essa dimensão, porque existem pessoas que acreditam no que a gente faz. A gente chama os trompetários, as pessoas comparecem, a gente chama o coral, as pessoas comparecem. Todas as ações que a gente convoca, existe uma militância fiel ao coletivo Alvorada. Então, o coletivo Alvorada não é só um núcleo pequeno de pessoas que organizam, mas multidão de pessoas que lutam por esse país. Muito obrigado a todos que confiam na nossa luta, confiam naquilo que a gente busca para o nosso país. Dimas, quer dar um tchau aí? Porque o tchau do trompetista é no trompete. Eu dei o recado aí, eu só quero agora ouvir o trompete, estou muito feliz de estar podendo participando com o coletivo nessas ações e dizer que estou dentro do projeto e vamos ouvir o Fabiano, porque, como diz, eu ouço o Fabiano tocando, eu me renovo para a luta. Então, só antes aí, Fabiano, para passar para você, lembrando que vai ter o Fabiano no trompete e, na sequência, a gente vai tentar, mais uma vez, passar o vídeo que mostra a nossa história aí. Ó, a Irani está falando que eu conheci o Alvorada indo para Curitiba na luta pelo Lula Livre. O Alvorada fez várias e várias caravanas naquele acampamento que estava acompanhando o nosso presidente Lula. Agradecer muito o Cid, que é um alvorandense aí desde das primeiras... do início da nossa organização, foi um incentivador aqui do nosso debate, não é isso? O Moraes, o Sebastião Moraes, lá do Rio, está mandando um abraço aqui para o Muniz, para o Fabiano, para todo mundo. Né? A Cida Santos participou bastante aqui do nosso debate, a gente agradece. A Adriana Drica está mandando um beijo para você, Fabiano. Aí está todo mundo. O Fabiano tem um fã-clube enorme aqui em Belo Horizonte, no país, não é isso? O Milton Bicalho, que é psicólogo, um grande amigo aí, de muitos e muitos anos de luta. Um abraço, Milton. Continuamos juntos.
Nós estamos juntos nessa luta, tem uns 20 anos, pelo menos, que eu conheço. Eulália acompanhou tudo, a Amada, estou doido para colocar aqui a bateria do Volta Belchior de novo na rua. Espero que não demore e que continue sendo bonito. Gilvando, lá do Maranhão, está mandando um abraço. Então, agora, gente, muito obrigado a todo mundo. Quarta-feira nós estamos aqui de volta. Passamos agora a agradecer muito. E aqui é o nosso espaço de luta. O Alvorada não foge à luta jamais. Então, com vocês agora, o nosso símbolo, a nossa voz, a nossa música, com o nosso trompetista Fabiano Leitão, a quem a gente agradece. Um beijo a todos, até quarta-feira que vem. Vamos aí. Obrigado. Vamos pra luta. Israel, vamos tentar passar o vídeo aí por último. E ó, toda quarta-feira não vai ser no encerramento a vinheta com o trompete, mas vai ser na abertura também, viu? Então todo mundo, 8 horas da manhã, de quarta, a gente começa com o trompete aí. Muito obrigado, Israel. Tenta mais uma vez. Se não der, a gente passa semana que vem. Muito obrigado a todo mundo. Viva o toque do Alvorada. Viva a Alvorada. Viva a luta.